Quem quiser acompanhar na Bíblia, é Jeremias 12, versículo 6. Temos, porém, dons diferentes, segundo a graça que foi nos dada. Seja a profecia de acordo com a fé, seja o ministério para servir. Se for dom de ensinar, que ensine. Se for dom de exortar, que exorte. Se o de distribuir esmola, que façam-a com simplicidade. Se é de persistir, persista com zelo. Se é de exercer misericórdia, que o faça com alegria. Lá em Romanos 14, versículo 2, continuamos assim. Um acredita que pode comer tudo. Outro, que é fraco, só come legumes. Quem come de tudo, não despreza quem não come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgar o servo alheio? É para seu patrão que ele caia ou fica em pé, mas ele ficará em pé, pois poderoso é o Senhor para sustentar. Eu tenho sempre comigo essa convicção de que cada um recebe o dom diferenciado, que cada um tem o seu dom segundo a graça, segundo a disponibilidade que você tem para receber a graça. Se eu estou mais aberta para a oração, se eu estou mais aberta para os mandamentos de Deus, se eu estou mais aberta para os sacramentos, se eu estou mais aberta para a comunhão todos os domingos, eu terei uma graça diferenciada dos outros. Não que eu seja escolhida, eu sempre acreditei nisso, todos nós somos escolhidos. Mas como você vai fazer esse elo entre você e Deus, como você vai agir depois de ser escolhido, isso faz a diferença da sua graça. E cada um será dado diferente, porque um será profeta, outro será para o ministério de servir, outro será para ensinar, outro será para dar esmola, outro será para ser missionário. Cada um será dado dons diferentes. Porque a fé, ela é uma única só. A fé a gente sabe que é algo que a gente não vê, mas a gente crê. É algo que a gente não toca, mas a gente sente. A gente sente a presença de Deus. A gente não vê, mas a gente acredita que Deus existe. E conforme cada um será da graça diferenciada. Porque a maneira que eu tenho a minha intimidade com Deus é diferente do outro. Então eu vou ver a minha fé agir diferente da fé do outro. Cada um tem a sua fé diferente, mas cada um acredita naquilo. Cada um acredita que pode comer uma coisa ou pode não comer. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, há muito tempo, não uso calça jeans. Não que seja pecado, é porque eu, na minha intimidade com Deus, um dia achei que estava muito sensualizado e eu fiz um propósito de não usar calça jeans. Mas não significa que a minha irmã que usar calça jeans, ela não é agraciada ou ela é menos agraciada porque ela está de calça jeans. Não. É porque a minha fé me fez ter esse sentimento. A minha intimidade com o Senhor um dia me fez achar que eu não deveria usar. Mesmo exemplo como, vamos supor, a vaidade. A vaidade, ela só faz mal, ela só não é bem vista quando você coloca a vaidade acima de tudo, né? Quando ela está acima de Deus. Mas exemplo, eu sou uma pessoa que não sou vaidosa. Eu gostaria muito de ser vaidosa, mas eu não tenho esse dom da vaidade. Mal às vezes eu consigo tentar num dia muito bom para poder arrumar bem os cabelos, né? Passo um batom e um brinco, o máximo. Mas gostaria muito de ser, mas eu não sou, porque eu não fui criada assim. Eu não tive esse hábito. Mas eu conheço pessoas que são lindas, maravilhosas, chegam impecável na igreja, assim.
poderosa, cílios, cabelo, salto alto. Mas eu não posso julgar aquela minha irmã. Eu não posso julgar que ele serve a lei, que ela tá lá, que é vaidade, que Deus não gosta, não. Porque ela pode estar linda e maravilhosa por dentro, mas por fora, mas por dentro, ela pode estar acabada. E eu posso estar acabada por fora, mas por dentro eu estou bem. Então eu não posso julgar minha irmã que chegou linda e maravilhosa, porque talvez essa vaidade dela que faz ela sair da cama. Essa disponibilidade de acordar, arrumar o cabelo, botar um salto, botar um batom, botar uma roupa maravilhosa, talvez tire ela da cama. Porque às vezes eu posso olhar para ela lá que ela está maravilhosa por dentro, mas por fora, mas por dentro ela pode estar acabada, ela pode estar pior do que eu. Eu posso estar lá por fora acabada, mas por dentro eu estou maravilhosa. E pode ser o inverso. Então, como eu vou julgar uma pessoa que está se trajando desse jeito, que eu não sei como está a intimidade dela, como está o interior dela, como ela está se sentindo naquele momento? Porque aquilo ali possa ser o único motivo que ela tem para sair de casa. Porque, e se ela não tivesse esse motivo de se arrumar, de ser vaidosa, e olhar no espelho, que incentivo ela ia ter? Então, por isso que a gente não pode julgar o irmão, né? Quem sou eu para julgar aquele servo? Quem sou eu para achar que ela é vaidosa demais e que a vaidade dela está acima de Deus? Porque eu não sei a intimidade dela. Porque se um dia ela viver na presença de Deus, se for da graça de Deus, que achar que um dia ela não deve estar assim, ela só não vai estar assim maravilhosa quando por dentro ela estiver bem. Enquanto ela não estiver bem por dentro, talvez Deus queira ela assim. É por isso que eu defendo muito os dons diferenciados segundo a graça de cada um. Eu acredito, sempre defendi e vou defender, e lendo Romanos ela me confirma, justamente por isso, porque eu acho que cada um é dado uma graça diferente, cada um é manifestado diferente. Isso já é bíblico, mas a gente não consegue às vezes perceber. Às vezes a gente julga o irmão porque eu não bebo cerveja há muito tempo, porque eu fiz um propósito na quaresma de não beber cerveja, 45 dias. Aí, porque era algo que eu gostava muito. Depois dos 45 dias, eu percebi que eu conseguiria ficar sem a cerveja. Eu conseguiria ficar, então eu vi que não me satisfazia mais, então eu parei. Eu consegui com essa graça. Mas não significa que quando eu for na casa de um irmão meu que está bebendo uma cervejinha, que eu vou julgar ele porque ele está bebendo a cerveja dele e eu não bebo. Não, eu não posso julgar, porque no meu coração eu já sentia vontade de não beber. A graça de Deus já me foi manifestada, eu não beber aquela cerveja. Mas talvez a graça de Deus ainda não manifestou no coração dele, mas manifestou outras coisas no coração dele que ainda não foi manifestada no meu. E aqui eu não estou defendendo a cerveja, não. Porque ela faz muito mal, assim, quando ela vira um vício, porque daí você tem a discórdia em casa, tem a briga. Você às vezes pega um carro e sai alcoolizado, então não estou defendendo, mas eu estou falando uma graça que eu recebi e que não vai me fazer menos e nem mais do que o meu outro irmão. Eu não posso julgar ele quando ele vai na praia e usa biquíni ou usa maiô, e se eu não uso. Porque eu já recebi essa graça. Eu recebi a graça de não usar calça jeans, porque era algo que talvez estivesse envaidando, me estivesse fazendo o meu ego, uma calça jeans apertada. Mas muita gente usa e tá tudo bem. Ela não é menos agraciada porque ela está usando uma calça jeans. Porque a Bíblia sempre fala dons diferentes segundo a graça que foi lhe dado. Dons diferentes. E esses dons diferentes faz ter vários ministérios na igreja. Então, como tu tem ministérios diferentes na igreja, tu vai ter no teu interior, dentro, dons diferentes, atitudes diferentes, maneiras de ver as coisas diferentes. Mas eu não posso julgar meu irmão de dizer que você vem para a igreja
toda vaidosa, porque você não recebe a graça, porque você está cheia de vaidade, e essa vaidade vai impedir da graça chegar de Deus. Não, porque eu não sei como está o interior dela, eu não sei como dentro ela está. Então, eu não posso ficar julgando quando alguém... Eu só penso, eu defendo assim, quando ela estiver mais íntima com Deus. Talvez que um dia Deus vai até dizer para ela, continue vaidosa, continue, porque isso não te faz ser o teu centro das atenções, né? E uma vaidade é só porque tu se sente bem. Claro que tem hora que Deus vai dizer para uma, não, essa tua vaidade está sendo o centro das tuas atenções, então eu sou o centro das tuas atenções. Porque vai ser dada conforme a graça, e eu repito porque às vezes a gente vê esses conflitos em pregadores que quer que o outro seja o que tu é, quer que vista o que tu vista, faça o que tu faz, se comporte da maneira que se comporte. Mas não, se você tem dons diferentes, você vai se comportar diferente. Se você tem graças diferentes, você vai se comportar. Se você tem intimidade diferente com Deus, você vai se comportar diferente. E ainda, Jeremias 14 fala bem baixo: é para seu patrão que ele caia ou fique em pé, mas ele ficará de pé, pois o poderoso é o Senhor para sustentá-lo. Claro que aqui eu não estou falando, né, que as pessoas têm que ir para a missa de calça jeans ou leg apertado, né? Isso é discernimento. Claro, né? Uma vaidade é uma coisa, você pode até ir de leg apertada, mas coloque uma blusa comprida. Mas mesmo assim eu ainda não vou julgar, não posso julgar, porque não me cabe a mim, porque eu não sei como que aquela pessoa está. Uma intimidade que ela ainda tem ou que ela ainda não tem. Mas quando eu vou para frente pregar e falar sobre isso, eu posso estar sendo a causa de uma queda de um irmão. Então é algo que eu sempre tive comigo, assim, defendo. E que se esse meu pensamento não for de Deus, né, que Deus me mostre a verdadeira maneira de se comportar. E que se esse meu pensamento agrada a Deus, que Deus me confirme muito mais ainda. Porque eu acredito sim nos dons diferenciados. E quando nós temos dons diferenciados, nós teremos atitudes diferenciadas, nós temos maneira comportada diferenciada, nós temos maneira de agir diferente, nós temos maneira de falar, nós temos maneira... Às vezes a gente fala, eu ouço muito às vezes falar assim, o pregador que grita, ele não é de Deus, porque Deus é silencioso. Deus é silencioso. O pregador que fala alto não é o Deus, é humano. Gente, é para o patrão que cai ou fique em pé. Quem és tu para julgar o servo ali? E, às vezes, eu penso que, às vezes, até é um testemunho. Porque imagina uma pessoa que era tímida, quieta, não falava nada, não abria a boca. De repente, ele vira um pregador que se exalta de uma maneira, tom de voz, que é apoderado, que fala alto. E isso é um testemunho, porque olha aquela pessoa que era tímida, era uma pessoa que não falava, e de repente ela está falando no tom alto que a assembleia, que as pessoas ficam impactadas de ouvindo a voz dela. Aí tu vai ver que Deus agiu, né? Que Deus deu um dom, e o dom diferenciado daquele outro pregador que fala baixo. Porque tem pessoas que falam e a gente sente a paz, a calma, presta atenção no tom da voz da pessoa, que relaxa. Mas talvez essa pessoa era uma pessoa agitada, era uma pessoa interiormente muito agitada, muito inquieta consigo. E que falava, e tinha necessidade de falar e falar. E quando ela recebeu um dos dons, foi esse, ao contrário. Então, é testemunho quando a pessoa fala alto ou fala baixo, no meu ponto de vista. Por quê? Porque é um testemunho quem tu era e quem tu é. Quem tu é depois dos dons, das graças dadas. E diferenciada, porque às vezes um pregador que era uma pessoa agitada, gritona, vai ficar silenciosa. Às vezes era uma pessoa que era muito tímida e silenciosa, vai pensar uma pessoa que
que é agitada, agitada no sentido de vai e volta, fala alto e aumenta. Então, é o que eu sempre penso e defendo. Dons diferenciados segundo a graça que foi dada. Dons diferenciados segundo a graça que foi dada. E se você tem dons diferenciados, você terá atitudes diferenciadas, terá maneira diferenciada, terá comportamentos diferenciados. O que é bom para você não vai ser bom para mim, o que é bom para mim não vai ser bom para você. Ou aquele que acredita que comer de tudo é bom, ou aquele que acredita que comer de tudo não é bom, aquele que acredita que comer só legumes, né, que é bom, que come tudo e não despreza quem não come, que não julgue aquele que come, porque Deus acolhe do mesmo modo. Deus acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para seu patrão, que ele caia ou fique em pé, mas ele ficará em pé, pois poderoso é o Senhor para sustentá-lo. E todo aquele que está em busca do Senhor, que está numa igreja, que está numa assembleia, independente de como ele está, de como ele se comporta, é alguém que está à busca do Senhor. E a misericórdia do Senhor sustentará, ele ficará de pé, até um dia Deus modelar e ele será do jeito que Deus quiser. Se ele ainda não é do jeito que você quer, porque a graça de Deus ainda não atingiu ele da maneira que atingiu você.